que é nazismo? O nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, período que também ficou conhecido como Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. A ideologia política do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra. Neste cenário, surge um sentimento de revolta entre os alemães, que culpavam o governo pela situação do país e exigiam mudanças drásticas. A criação do Partido Nazista. Em 1919 surgiu o Partido Nazi, abreviação de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que começava a disseminar ideias antissemistas entre a sociedade alemã. O Partido Nazi alegava que a culpa de todos os problemas da crise que a Alemanha enfrentava eram dos imigrantes judeus, dos comunistas e dos liberais, que causavam a desordem e roubavam as oportunidades dos alemães puros, que, segundo os nazistas, pertenciam a uma raça superior, uma raça ariana. Após a Grande Guerra e com a derrota alemã, Hitler integrou um grupo de ex-combatentes de classe média que planejavam uma ideologia para reacender a política e economia da Alemanha, além de recuperar a dignidade da nação. Com a grande crise econômica de 1929, que começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Alemanha se viu em desespero e profundo desgosto com as condições de vida da população. Esses sentimentos ajudaram a fortalecer o Partido Nazista e seus ideais. Em 1923, os nazistas de Munique, sul do país, tentaram dar um golpe de Estado, mas o movimento fracassou e seu líder Hitler foi preso. Adolf Hitler, sob o comando do Partido Nazista, conseguiu finalmente chegar ao poder da Alemanha em 1933. Goebbels, um político alemão, controlava todos os meios de comunicação da Alemanha. Criava campanhas publicitárias alienadoras que prometiam um mundo melhor para os alemães, a partir da ideia de supremacia da raça ariana como dominadora de todas as outras. O nazismo chegou ao fim com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha pelos países aliados. Com as informações sobre a derrota iminente, Adolf Hitler se suicidou em seu esconderijo. Características do nazismo. O nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemistas, ou seja, o preconceito e hostilidade contra o povo judeu. Os nazistas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não eram enquadradas dentro das características da chamada raça ariana, a raça superior alemã defendida pelo poder nazista. Entre as principais características do regime nazista está o antiparlamentarismo, o pangermismo, uma ideia que pretendia unificar todos os povos germânicos localizados na Europa Central. O racismo, preconceito e repulsa por diferentes raças étnicas e o totalitarismo. No entanto, o objetivo principal do Partido Nazi era construir uma grande nação consolidada sob uma única e verdadeira raça. A raça que, segundo os nazistas, era considerada a mais pura da Europa e superior intelectualmente e fisicamente a todas as outras. Sob ordens de Adolf Hitler, teve início o Holocausto, um processo de genocídio da população judia e demais etnias que não eram consideradas dignas de povoar os territórios alemães. Estima-se que tenha morrido mais de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, em campos de concentração e de trabalhos forçados. Causas. O nazismo surge no período pós-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava literalmente arrasada com o Tratado de Versalhes. A economia estava em crise, os alemães humilhados e o Estado era fraco. Aí vem o nazismo, um regime totalitário declaradamente anticomunista, um dos motivos para a perseguição dos judeus. Os nazistas impuseram a culpa da crise atual aos comunistas e teve apoio da população. Consequências. A guerra terminou em 1945 e deixou para trás mais de 40 milhões de mortos e cidades em ruínas, fora os que ficaram mutilados, sem moradia e sem família. Os aliados instauraram o Tribunal de Nuremberg para julgar os fascistas por crimes de guerra. Os nazistas responsáveis pela morte de judeus ou civis foram condenados à morte ou à prisão perpétua.